Tchau, meus amados, boa noite a todos, né? Estamos iniciando nossa palestra, dia de sábado. Hoje temos 3 temas diferentes, procuraremos não prolongar muito, mas a lei do amor é um tema, a história do Preto Velho, pai São Cipriano, e a história do caboclo Flecha Dourada. Espero que vocês gostem da nossa live, da nossa palestra. E antes de iniciarmos, pediremos ao nosso querido Mestre Jesus, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o Universo. Pedimos à nossa querida Mãe Santa Sara, pedimos a todos os orixás, a todos os espíritos protetores, benevolentes, mensageiros de Deus, que possa estar visitando a cada um de vocês em vossos lares, em vossos trabalhos, que possa estar derramando bênçãos de luz, bênçãos de cura para o corpo, para o espírito, para a alma, que possa estar abrindo os caminhos de vossa vida, trazendo a paz a vossos corações, trazendo o conforto, a alegria, a harmonia. Que nosso querido Mestre Jesus abençoe a todos vós, meus amados. Opitiá a todos vós. Vou ler aí um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Presta óculos, amor. Rapidinho esse texto, tá? Os obreiros do Senhor, atingistes o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que estão esperando. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos aos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhe dirá: por que pedir graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos? E que recusastes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de sustentar? Por que perdis a graça? Vós que procurais a vossa recompensa nas alegrias da terra, na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçai mais, as recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que usurpem mais o salário dos servidores corajosos. Porque aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, que vai confiar aos postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino do céu. O Espírito da Verdade, em Paris, de 1862. Passarei agora a palavra para minha esposa. Ela vai nos falar sobre a história do Caçador da Flecha Dourada. Né, é isso. Caboclo Flecha Dourada. A gente foi na correia, nem coloquei minha guia. Pode começar, Anjo. Boa noite, obrigado pela vossa presença mais uma vez. Espero que gostem da história de hoje. Lembrando que eu procuro pegar de fontes confiáveis. É lógico que algumas coisas são lendas, né? E é gostoso a gente saber alguma coisa sobre o caboclo. Tá? Cada médium que recebe esses espíritos, os guias, eles vêm de uma forma diferente. Não é porque é o guia caboclo da mata, é o mesmo que o fulano recebeu no outro centro. Não, são vários caboclos da mata, então cada um recebe de uma forma diferente, tá? Vamos lá. O caçador da flecha dourada. Salve o caboclo. Que era o caboclo. Quero. É o caçador da flecha brilhante. Jovem caçador, mas com o semblante duro, com uma raiz profunda.
Flecha dourada pertence ao clã da serpente, que são espíritos preparados para a transmutação da energia, para a transformação do mal em bem. Ele é de pouca conversa e de poucos amigos. Seu brado assemelha-se a um piado que ecoa no meio da mata e assusta aquele que passa. Flecha dourada se esconde nas folhas atrás dos troncos, à espreita da caça, como uma cobra que se arma seu bote, com paciência e astúcia. Porém, a sua cobra não é como a coral, que é pequena e de cor viva. É a sucuri dourada, também conhecida como jaraguaçu, a jararaca gigante ou urutu dourado, uma espécie rara e muito venenosa, temida por aquele que adentra a floresta ou percorre o cerrado. A pelagem de seu animal brilha ao sol e ofusca a visão da presa, que cai fascinada com sua beleza. Mas pouco sabe que o caboclo flecha dourada é doce, de um coração bondoso e cheio de amor. Por trás de seu semblante endurecido esconde-se um menino que percorreu um caminho de duras pedras. Quando criança, ele viu a morte da mãe pelas mãos violentas dos inimigos. E desde então embrenhou-se na mata, fechando-se em seu silêncio e em sua tristeza. Não convivia mais com a tribo. Esqueceu dos parentes que também sofriam. Um dia, porém, ao meio-dia, no fundo da mata, teve a visão de uma linda mulher que trazia algo muito brilhante em suas mãos. Ele foi se aproximando com a vista ofuscada pelo brilho e a mulher entregou-lhe uma flecha tão dourada quanto o sol. Ele ajoelhou-se e agradeceu antes que a imagem desaparecesse. O menino beijou a flecha de luz, deixando uma lágrima cair de emoção, por ter visto diante de si sua mãe. Flecha dourada voltou à tribo e ao clã da serpente, e tornou-se um valente caçador. Pelo sofrimento que conheceu, ele protege as famílias, os desamparados e aqueles que sofrem. Bom, o que era o caboclo flecha dourada? Esse foi um contozinho sobre ele. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Boa noite a todos, muito obrigada. Muito bonita a história. Agora eu vou contar também uma história do Preto Velho, Pai Cipriano. História muito interessante, tá bom? Tem até uma musiquinha, Cipriano que bandeiro, chorou no cativeiro, hoje chora de alegria o Rosário de Maria, chora, chora, saravana Angola. Lá pelos séculos, meados dos séculos XVIII, existiu um negro que foi escravizado pelos senhores brancos e que era conhecido pelo nome de Cipriano, o bruxo da Senzala do Sul. Por que ele levava esse nome? Cipriano foi escravizado em tenra idade. Trabalhou nas roças de café, cana-de-açúcar, trigo de sol, a sol por longos anos. Contudo, à noite na senzala, ele se empenhava com os mais velhos em aprender as magias, benzeduras e todas as coisas místicas com todos os negros mais velhos, que eram cada um especialista em uma determinada coisa desse gênero. E Cipriano, por ser extremamente dedicado ao que fazia, se apegou a todas as formas de magias e benzeduras. Aprendia um pouco com cada um dos seus mestres negros. E foi assim, tornou-se um grande benzedor, um entendedor de magias africanas, fazendo delas um ponto positivo para auxiliar a todos que delas necessitavam, e que ele procurava ajudar com toda a dedicação e carinho. Por esse motivo, Cipriano ficou conhecido por toda a região como o negro que retirava espíritos sem luz, que curava com suas magias, que acalmava as dores com suas benzeduras, além de ser um dos mais entendidos sobre ervas e suas benevolências. Nos dias de hoje, Cipriano se apresenta como uma entidade de luz nos terreiros de Umbanda, em nossa casa também, graças a Deus, onde trabalha na linha das almas, sendo um preto velho muito solicitado pela sua atuação dentro do encaminhamento de obsessores e quebra de magia negra. Ele, quando chega no terreiro, muitas pessoas parecem temer por saber que é ele e o que ele representa no Umbanda. Muitos assemelham esse preto velho com bruxo, ou um senhor da cruz de Caravaca, cruz esta que é utilizada pelos senhores de alta magia. Mas Pai Cipriano é apenas uma bela entidade de luz,
que foi abençoada por Deus, Pai Oxalá e todos os orixás, para poder retornar com honestidade para auxiliar os necessitados. E isso ele faz exatamente muito bem. Uma das características desse preto velho é chegar no terreiro de Umbanda de joelhos ou arrastando uma das pernas, ou mesmo as duas. E isso tem um motivo que faz parte de sua história na vida terrena, ainda como escravo. Como foi dito, nos meados do século XVIII, Cipriano era um negro escravizado, mas extremamente respeitado pela fama que corria a região, na qual dizia que ele era um bruxo das senzalas. Essa fama não só trazia respeito para Cipriano, mas trazia o carinho de seus irmãos negros, pois todos sabiam que além da fama de bruxo, ele tinha outra fama, de sempre fazer o possível e o impossível para auxiliar alguém que necessitava de sua ajuda. Sendo nas magias, nas benzeduras simples, como na mais alta magia, que por mais complicada e difícil de ser realizada, se fosse para curar, sanar mazelas, retirar obsessores ou qualquer outra coisa que necessitava de sua ajuda, ele o faria, sem temer os obstáculos. Dentro desse pensamento, certa vez ele foi solicitado pelos pais de uma criança negra, que se esvairia em sangue, numa hemorragia sem motivo físico. Os pais desesperados, sem condições de procurar ajuda, como sanar aquela hemorragia de seu pequeno filho, pois, ao pedirem desesperadamente ajuda aos feitores, foram ameaçados de serem levados ao tronco. Diante do fato gravíssimo, um dos negros lembrou das bruxarias e benzeduras que Cipriano fazia, e ao falar aos pais da criança, foram imediatamente pedir ajuda ao negro. Cipriano foi até a criança, que nesse momento já estava com a respiração pesada, olhos cerrados e perdendo sangue por entre os orifícios. Cipriano, com galhos de arruda, guiné e benjoim, fez uma benzedura, fazendo com que a respiração da criança acalmasse. E assim ele colocou as mãos abertas no peito do menino e fechou os olhos, como se examinasse a criança espiritualmente. Após alguns minutos, em um transe profundo, Cipriano é jogado ao chão por uma força descomunal que vinha do corpo da criança. Essa força invisível faz com que Cipriano acordasse do transe, não deixando com que ele terminasse o tratamento espiritual sobre o menino. Novamente ele tenta, e novamente acontece a mesma coisa. Nessa segunda tentativa, ele presente ali, existia muito mais que uma força, que não aceitava que ele tentasse curar a criança, mas algo demoníaco que obsediava o menino, tentando tomar conta de seu espírito, ao ponto de induzi-lo que sua alma seguisse a escuridão eterna. Ao sentir que a mazela do menino negro não era apenas um mal físico, Cipriano se fechou em oração, junto ao Pai Oxalá e aos orixás, nos quais ele tinha muita fé. Dali, ele tem uma visão das ervas que deveria utilizar para um banho que levaria aquela força do mal para longe do menino, e assim poderia, com sua benzedura e magia, fazer com que ele tivesse êxito em curar o corpo físico já tão debilitado da criança, né? Cipriano diz aos presentes que ficasse em oração, pois ele teria que ir para a mata fechada, em um local único, para apanhar as ervas e assim dar continuidade à cura do menino. E assim foi feito. Cipriano se embanhou pela mata, seguindo o caminho que lhe foi indicado por meio de uma visão espiritual. Cada vez mais distante da fazenda na qual estava a criança, Cipriano viu a mata se fechando cada vez mais, chegando ao ponto de certos lugares ele teve que passar totalmente abaixado. Enfim, ele encontra o local indicado pela visão, e no local todas as ervas necessárias para fazer o banho, o chá, as benzeduras para salvar a vida da criança. Após recolher todas as ervas necessárias, Cipriano tenta se apressar para chegar em tempo de salvar a pequena criança. E ao se embrear na mata novamente, ele sente que estava sendo observado, e logo em seguida consegue ver por quem. Um enorme vulto negro, rodeado de menores vultos da mesma negritude, começa a ficar ao seu redor, tentando fazer que Cipriano perdesse o rumo do caminho do retorno. Como ele fixou no caminho, sem deixar ser induzidos pelos maléficos vultos,
continuou a caminhar, deixando assim um grande vulto negro com mais ódio ainda. O grande vulto negro passa novamente por Cipriano, fazendo a menção de ataque. E como novamente Cipriano não deixou se abalar, o vulto maior e negro reúne os demais comandados do mal, tentando novamente atormentá-lo. Enquanto os menores vultos vinham de todos os lados para cima de Cipriano, o vulto maior segue até um covil de cobras, fazendo com que as mais venenosas das serpentes, ficassem em posição de bote para atacar o negro quando passasse por ali. E assim aconteceu. Cipriano foi atacado pela venenosa serpente, num ataque rápido e certeiro em sua perna esquerda, fazendo com que ele caísse já delirando de tanta dor pelo veneno que se espalhava. Nesse instante, Cipriano lembra do pequeno menino que era tomado pelos espíritos de mal. Ele se fechou em oração, pedindo aos orixás força para conseguir chegar ao seu objetivo e assim curar a criança. Com sua fé grandiosa, juntamente com uma vontade descomunal, Cipriano busca as forças e, olhando ao redor, nota que já não está mais sendo ameaçado pelos vultos negros. Nesse momento, em diante ele se arrasta pelo meio da mata fechada, junto ao chão e às folhas e raízes que sobressaíam por todas as fendas da terra. Cada vez mais cansados, com dores terríveis, já não sentiam suas pernas, uma pelo veneno da serpente e outra pelo esforço extremo de levar seu corpo adiante. Cipriano desaba mais uma vez ao chão. Ele ora para o céu, clama por misericórdia, com os olhos lacrimejando, tentando buscar na sua fé a força necessária para seguir o caminho de volta. E neste momento, uma luz muito forte aparece diante de seus olhos. E dessa luz vem uma voz forte, mas serena, que lhe disse: Cipriano, você tem nas mãos as ervas necessárias para acalentar a sua dor física. Essas ervas podem curar sua perna ferida e envenenada pela serpente do mal. Basta pegar todas numa só sequência e esfregar uma a uma no local da picada. Porém, terá que usar todas as ervas que tem em mãos nesse momento. Sabendo disso, você não terá como salvar o corpo físico da criança da morte. E, consequentemente, também não terá como salvar o espírito desse menino, da escuridão na qual ele está sendo levado pelos espíritos sem luz, que estão nessa constante busca por esse menino, por ele ser um espírito puro e iluminado, que virá no futuro ser um grande aliado do bem contra os obsessores e quiumbas. Você tem que usar seu livre-arbítrio nesse momento, Cipriano. Poderá usar as ervas para se curar, ou poderá arriscar a sua vida e seguir em frente para salvar a vida e a alma do menino. Você poderá se curar e retornar em busca de mais ervas no local localizado, mas contudo não teria tempo hábil para retornar em tempo de salvar a vida da criança. Ao fim dessas palavras, a luz desaparece da mesma maneira que apareceu. Cipriano cerra os olhos e abre lentamente, olhando seu embornal com as ervas. Olha também para suas pernas, a esquerda já com grande edema, a direita com feridas por estar sendo arrastada pelo terreno danificado. Cipriano fecha novamente seus olhos, faz uma oração e segue seu caminho rastejando por entre as folhas caídas e no encontro do menino na senzala da fazenda. Durante longo tempo ele rastejou, até que se deparou com uma pequena trilha que ligava a mata à fazenda, que para ele foi um alívio e uma vitória. Conseguiu chegar até a fazenda, e lá foi auxiliado pelos seus irmãos negros a ir à senzala onde estava a criança. Chegando diante do menino, Cipriano rapidamente se pôs a fazer suas orações, suas benzeduras e suas mágicas, curas por intermédio das ervas que tinha em mãos. Delas também fez chás, e logo se iniciou o trabalho de cura física e espiritual do menino. Já pôde-se observar uma melhora grandiosa. Quando Cipriano se aproximou do menino, colocando suas mãos em seu peito para dar continuidade à limpeza dos obsessores, o grande vulto negro visto na mata apareceu diante dele, mas já sem forças. Ele foi conduzido para longe do menino, para sempre. A criança se recuperou rápido, deixando os seus pais eternamente agradecidos a Cipriano. Ele, porém, após controlar o veneno que agia maleficamente em seu corpo,
ficou com as pernas sem movimento. A esquerda picada pela serpente e a direita pelo esforço extremo que foi obrigado a fazer para chegar até a fazenda. Pai de Cipriano desencarnou com mais de 80 anos. E no dia do seu desencarne, ele, sabendo que estava chegando seu momento de partir da vida terrena, pediu aos negros que se reunissem em sua volta. Junto fizeram orações aos orixás, para que recebessem de braços abertos, no local que Pai Cipriano chamava de Paraíso dos Bruxos. Ao fazerem o que ele desejava, Pai Cipriano desencarnou nos braços do menino negro, que nessa época já era um homem feito, que ele salvou da morte e das garras dos obsessores da escuridão. Esse menino cresceu com um respeito grandioso por Pai Cipriano, tanto que ele seguiu os passos de seu mestre, e com ele aprendeu todas as benzeduras, mandigas e os domínios das ervas, sendo para as curas físicas e espirituais. E que mais tarde, também, como seu mestre, viraria uma entidade de luz trabalhadora na Umbanda. Ele levaria o nome de Pai José. Essa história do nosso preto velho Pai Cipriano, como ele ficou conhecido, como ele salvou de morte Pai José, ainda na tenra idade. Saravá, Pai Cipriano, grande mestre, retirar eguns, quiumbas e espíritos zombeteiros de pessoas obsidiadas por esses espíritos malignos. Adorei as almas, adorei Pai Cipriano. Saravá, meu pai. Muito linda essa história, muito linda. Eu já tinha visto ela, a terceira vez que eu vejo ela. É uma história maravilhosa. Eu não vou alongar muito, vou ler rapidinho aqui. Agora a gente vamos sobre a lei, né? A lei do amor, tá? O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos gangrejará muito mais do que bens terrenos, a elevação grandiosa, né? Quanto mais você aprofundamente nas pesquisas espirituais, na meditação superior, mais se aclamam os horizontes da existência, decifrando enigmas da vida, nascentes profundas, cursos de águas poderosos. Quando você trabalha atrelando a satisfação de servir, mais se desdobram as possibilidades de execução. Estátua brilhante, pedra muito burilada. Quanto mais você compreende o infortúnio, mais se dilata a capacidade de amar. Colheita farta, solo abençoado. Quanto mais você negligencia o dever nas dificuldades, encontrará para viver. Região palustre, zona de águas paradas. Quanto mais você amaldiçoa, mais desesperos perturbam sua marcha. Vendaval em cursos, searas destruídas. Quanto mais você se revolta no trabalho, mais trabalho reponta no caminho. Obstáculo à frente, eco que se repete. Mas receberá aquele que mais der, afirmou Jesus. Toda a realização, nobre coroa, descer de bênçãos. Todo o abuso assinala-se com vigorosos fulcros. Mas amor e o mundo todo se renovará. Como Jesus Cristo, você aprendeu a entender as necessidades e desventuras, sendo imprescindível esforçar-se mais e mais a cada dia para extirpar silêncio a crueldade e o mal de si mesmo, socorrendo as vítimas da ignorância, onde se encontram com a força da bondade espontânea e justa cooperação. Marco Prisco, do livro Glossário Espírita Cristão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, tá? Editora Leal. Jesus amigo, mestre querido, mais uma vez estamos reunidos, rogando ao teu coração generoso que nos ampare, que ampare esse ambiente virtual, tornando um ponto de luz para todos que aqui chegam, né? Nos inspire essa noite, nos conduza os nossos pensamentos, que a espiritualidade amiga, coordenadora desse trabalho, nos auxilie nas lutas diárias, no sentido de não permitirmos que o desânimo esteja presente em nossos espíritos. Que seja teu nome, Senhor da vida, em nome de Caibarchuel, sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar um momento de estudo, prece e reflexões. Que assim seja, né?
Que Deus, né, nos abençoe para que através desse estudo, né, das leis divinas possamos nos libertar para alcançarmos o voo da plenitude, pois, como nos falou Jesus, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Em todo o universo vige o amor do Criador, e não existe lugar onde não haja carência desse sentimento que a todos e a tudo envolve. Dentre as leis divinas, expressão do amor de Deus, a lei de progresso, a qual estamos submetidos, é que nos dá a condição de desenvolvermos e sedimentarmos essa substância criadora e mantenedora do universo, o amor. Joana de Ângeles, no livro Autodescumprimento, define para nós esse sentimento. O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícias no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade, nas raízes das realizações dignificadoras. Ele se encontra presente delineando projetos e impulsionando os idealistas em sua execução. Atento e divido, impulsiona para a frente e faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. No amadurecimento psicológico do ser, eio o amor, direcionado a todos os ideais e sustentando a todos os embates aqueles que permite desbrochar, qual lótus esplendente sobre as águas turvas e paradas de um charco, do qual pousa em triunfo. Como nos fala a lição, o início, o homem só tem instintos, é uma longa caminhada para atingir o ponto mais delicado do sentimento. O instinto objetiva a concorrer para desígnios da providência. Pela necessidade de viver, o homem se conserva buscando instintamente o melhor para si, prelúdio do amor próprio, da exageração do instinto de conservação, nasce o egoísmo, antítese do amor próprio, pois o egoísmo é o sentimento que retém o amor próprio que doa. Na caminhada evolutiva, saímos dos instintos para a sensação e emoção. Ainda que a mentora Joana de Ângeles, que nos esclarece dizendo, a criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural de períodos primários da evolução, em trânsito para a realidade das emoções. O homem sensação é exigente e possuidor, e ao despertar a emoção, torna-se natural, valorizando do próximo e da vida. A sensação, herança do instinto dominador. A emoção é o tesouro, a conquista pelos caminhos da ascensão. Instruindo-se e purificando-se, o homem atinge o sentimento, e o mais sublime é o amor. E o amor resume toda a doutrina do nosso Mestre Jesus. Pois sendo o amor humanizado, com a sua vibração, faz com que aquele que encontre se modifique. Ou seja, aquele que encontra Jesus nunca mais será o mesmo. Nos conta Divaldo Franco, na fita O Cristo Histórico, um momento em que a Madre Teresa de Calcutá encontrou o Senhor Jesus. Diante da cruz, ela se deteve a vê-lo de uma forma especial. Aos seus pés estavam escritas duas palavras: tenho sede. Aí a Madre Teresa perguntou: o que é que já lhe dei para aliviar a sua sede? A Madre Teresa resolveu dar-lhe de beber. Saiu da casa monasterial que ele resguardava, passando por um depósito de lixo um dia, escutou um gemido. No meio de vários corpos inertes, aproximou de uma criatura e a envolveu, aconchegou-se ao seu regaço aquele ser. E no leito da morte, narrou-se a sua mágoa e a irmã clamou perdão. Ela lhe perguntou, qual a sua religião? Essa pessoa que estava no leito de morte perguntou para a Madre Teresa, qual a sua religião? A Madre Teresa respondeu, é o amor. Aí essa pessoa perguntou, qual o seu Deus? Meu Deus é você. Porque se em verdade eu não amar, como amarei a Deus? O meu Deus é uma ilusão que eu tenho muito longe de mim. E por fim, essa pessoa perguntou, por que ages assim? Porque agora eu conheço Jesus. O amor. A mensagem do Mestre repetimos, todo amor e que encontra modifica-se por deixar-se desenvolver nas chamas vivas desse sol que aquece corações e vivifica, fazendo-os vigorosos.
Assim poderemos compreender melhor as passagens do nosso pastor, quando principalmente nas montanhas cantou o sermão, fazendo com que aquelas almas sofridas e amarguradas, doídas, desalentas, deixassem as emoções explodir em festa de paz e esperança, por abrir a alma à doce e vitalizante energia do amor. Como nos fala Joana de Ângeles, nas condições de peregrinos do amor, o Senhor Jesus demonstrou como é possível curar as feridas do mundo, dos seres humanos, com a esterilização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho, de entendimento. A doutrina espírita, a doutrina umbandista, nos esclarece que através da lei da reencarnação é que podemos e devemos cultivar desde já esse sentimento, pois somente assim é que conseguiremos obter a macota de bem-aventuranças que já não podemos desfrutar dentro do grau evolutivo que nos encontramos. Somente amando-nos e perdoando-nos conseguiremos amar e perdoar ao próximo, pois somente dando aquilo que possuímos, assim constatamos a necessidade de desenvolver um amor próprio, ou seja, desenvolver as potências para doarmos. Ainda na fala da lição que o Espiritismo vem pronunciar, uma segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação que conduz um homem a conquistar a conquista do seu ser. A reencarnação é um aspecto da lei de amor, pois através dela podemos retificar nossas falhas, conquistar aquilo que ainda não conquistamos e aprender tudo aquilo que necessitamos. A reencarnação assim nos conduzirá a conquistar nos conduzirá a conquistar o nosso eu profundo, como nos fala as parábolas dos talentos, multiplicando os dons divinos, dando valor real às coisas do mundo, entendendo o valor das coisas espirituais, desfazendo-se das ilusões, que é anestésico da alma, dilatando a nossa visão, percebendo assim que o próximo é o nosso irmão, filho tanto quanto nós mesmos, do Pai de amor. Assim atingiremos o objetivo. Não estando isento o homem dessa essência divina, o amor tem, o homem de se determinar a unir a coragem, a vontade firme de exteriorizar, através de seus pensamentos, atos, palavras, esses sentimentos, pois o amor é como um imã, ao qual lhe é possível resistir, atraindo deste modo todos aqueles que se deixarem levar por esse fogo sagrado. Só assim seremos felizes, pois como nos fala a questão no Livro dos Espíritos 614, o homem só é infeliz quando se afasta da lei natural de Deus, isso é verdade. Quando se afastamos das leis de Deus, dos seus ensinamentos, somos infelizes. Que possamos, como Madre Teresa, olhar para o próximo e buscar a Deus, para que o nosso Deus não seja uma ilusão. Só poderemos conhecê-lo como Pai que faz com que o sol se levante para os justos e injustos, que recebe o filho pródigo como filho, e não como de seus empregados, dando sempre a chance de reabilitação e renovação. Elevemos o nosso olhar ao céu para agradecer, direcionemos o nosso olhar para frente, seguindo as pegadas do Mestre Jesus, modelo e guia, pois só dessa forma vivenciaremos a verdade e alcançaremos a vida em plenitude, a essência do amor de Deus. Que possamos, Senhor, ensina-nos, que possamos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar a consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade
mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E assim seja. Obrigado, meu Pai. Ao terminar essa palestra, né, onde falamos da história do maravilhoso caboclo Flecha Dourada, do nosso querido Pai Cipriano, e a lei do amor, né? Jesus veio a esse mundo, né, se doou, deu a sua vida por nós, ensinou que é o verdadeiro amor. O amor está nas palavras, nos atos, nos gestos. O amor está no bom dia. O amor está em auxiliar o próximo. Que esse amor esteja em nossas vidas e que possamos distribuí-los a muitas pessoas. É o que pedimos ao nosso Pai. Querido Deus, amado Pai, ao término dessa palestra virtual, agradecemos-te, Senhor, pela vida, agradecemos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, e pedimos e te rogamos, ó Pai, a vós, ao nosso querido Mestre Jesus, a nossa querida Mãe Santa Sara, a nossa querida Mãe Maria, Santa Rita, pedimos a todos os orixás, a todos os espíritos benevolentes, protetores, aos caboclos, aos pretos velhos, né, aos ciganos, aos boiadeiros, aos marinheiros, aos camingueiros, né, adoramos as almas. Pedimos aos médicos, né, aos doutores, aos enfermeiros, né, pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. João Lima Barreto, Dr. Francisco Bueno, a tantos médicos, médicas, enfermeiros do plano espiritual, que possam nesse momento estar visitando todos os leitos dos hospitais, as UTIs, os clínicos, e possa estar levando a cura divina, a cura do corpo físico, a cura do espírito, da alma. Que essas pessoas nesse momento, ó Pai, possam sentir o Teu poder, a Tua luz, o Teu infinito amor, e que possa estar restabelecendo a saúde, que os pulmões possam estar limpos. Afaste esse mal, desse vírus, dessa pandemia, ó Pai, com a Tua luz, com a Tua bênção, com a Tua misericórdia. Curai a todas as pessoas, eu vos peço. Pedimos também, ó Pai, pelos nossos vovôs e vovós, papais e mamães que se encontram nos asilos, muitos deles abandonados pelas famílias, que jamais eles se sintam só, que eles sintam a presença de um anjo amigo acolhedor ao seu lado, que os bons espíritos possam sempre estar dando essa energia, que possam sempre estar ao lado deles e que eles jamais se sintam sozinhos, pois sabem que tem um Pai amado e acolhedor, que a todos os filhos olham e zelam. Pedimos aos nossos queridos filhos e filhas, as crianças que se encontram nos orfanatos, abandonados por famílias, por maltratos, que o Senhor possa, nosso querido Pai, enviar familiares, pessoas de bem para adotá-las, para que eles possam crescer na alegria, na paz de uma família cristã, de uma família de bem. Pedimos, ó Pai, aos moradores de rua, que agora, com o tempo já mudando, passam frio da noite, pois muitos não têm nem sequer um cobertor. Pedimos que o Senhor possa enviar pessoas, anjos de luz, para que levem o alimento para o corpo deles, levem o alimento para a alma, para o espírito, que possa levar o agasalho, que jamais eles se sintam sozinhos, ó Pai, pois a Tua seara é enorme, Pai. Que os Teus santos espíritos toquem o coração das pessoas, Pai, para que elas sintam a necessidade de auxiliar aqueles que estão em dificuldades, que nesse mundo de tanto ódio, de tanto rancor, de tanto ego, possa brilhar a Tua luz, Pai, que possa ser tocado todas essas pessoas, que possamos mudar por dentro. É o que te pedimos, te rogamos, querido Deus, amado Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade. Abençoe, ilumine, guarde, proteja a cada um de nós. Que
assim seja. Opechá. E que São Miguel Arcanjo guarde a todos nós. Que assim seja. Opechá, meus amados. Prazer estar aqui com vocês novamente. Tantas pessoas, Cleusa, a Marisa, Roberto, Rosineide e outras pessoas que depois a gente coloca o nosso coraçãozinho lá, que é o nosso coração de gratidão por ter a presença de todos vocês. E quarta-feira que vem estaremos novamente aqui com mais um tema, mais uma história, onde possamos falar dos nossos queridos irmãos do plano espiritual, né, que estão sempre nos auxiliando, nossos queridos guias, protetores. Que Jesus abençoe a todos nós, meus amados. Opechá, uma noite abençoada, um domingo de Páscoa abençoado a todos. Boa Páscoa. Fiquem com Deus.